Sejam bem-vindos ao canal Exposição Bíblica. Eu sou Michel Augusto. Esse canal existe há quase uma década e eu sempre digo que ele é mais do que um canal. Exposição Bíblica é um projeto sólido que, através dele, ele é mãe de alguns projetos, outros projetos como Faculdade Teológica Reformada de Brasília, Centro de Pós o seu SHED, o EAD Livre e Academia do Expositor. Este último projeto, Academia do Expositor, é uma plataforma específica para o treinamento de pregadores. Abre lá, academiadoexpositor.com.br, adere como assinante, você tem conteúdos ilimitados com Augustus Nicodemos, Thomas Esco, Gilton Moraes, Emílio Garofalo, Michel Augusto, Emister Maia e outros que estão lá na plataforma conosco. Estamos nessa jornada diária tratando sobre o pregador e o feminismo evangélico. E hoje eu quero falar sobre a inversão de papéis bíblicos e a fluidez atual. E quando eu falo de fluidez, eu estou falando de fluidez na área sexista e trabalhada do ponto de vista ideológica de gênero. Ok? Vamos lá em frente. Bom, nós precisamos tratar de papéis bíblicos. E a igreja evangélica se furtou por muito tempo, ou interrompeu esse trabalho de tratar dos papéis bíblicos. Sempre nos deparamos com pessoas que trazem dúvidas para nós, e geralmente essas dúvidas elas já chegam com opiniões formadas, seja ela de pessoas que têm algum conhecimento teológico ou não. E geralmente pessoas que têm algum conhecimento teológico ou não têm algum conhecimento teológico vão trazer dúvidas hermenêuticas, dúvidas interpretativas. E, por incrível que pareça, cristãos vão trazer critérios hermenêuticos não cristãos para argumentar a validade de um texto bíblico para hoje. E a gente acaba tendo que informar, e a gente sempre informa que a Bíblia tem os seus critérios próprios de interpretação. A palavra de Deus ela não pode estar aprisionada às hermenêuticas da pós-modernidade, porque elas não refletem ao critério próprio da hermenêutica cristã. E é aí que os feminismos da última onda começam a tomar força na igreja local. O feminismo evangélico nada mais é do que adaptações das últimas ondas, e essa última onda agora ela é muito, muito impositiva, porque ela está trabalhando com muita força a questão de inversão de identidade sexual. E isso tem se tornado algo perigoso na igreja do Senhor. E isso vai matando a igreja aos poucos. Lembre-se da Europa, né? O que as igrejas da Europa se tornaram, com raras exceções. O que sustenta a igreja é a palavra. E essa palavra se manifestou sob a justiça de Cristo, aonde não há negros, brancos, pobres, ricos, aonde todos que precisavam dessa salvação, e são todos sem exceção, eles são formados a partir de uma nova identidade, uma identidade cristã, que vem através de uma mensagem de arrependimento, em detrimento da queda de Adão. O primeiro passo dessa estrutura ideológica impositiva atual é questionar a estrutura bíblica patriarcal. E sempre sob o binômio machismo e feminismo.
Então, eu sou da ideia de que nem um lado nem o outro é bom para a igreja. Nós precisamos trabalhar conceitos bíblicos do que é ser homem e do que é ser mulher. E sair dessa polarização, machismo e feminismo. Porque a consequência disso é a subversão do gênero, do ponto de vista até mesmo sexual. E o resultado é a fluidez. E pelo incrível que pareça, essa fluidez, segundo pesquisas que eu vou trazer aqui, ela tem sido muito maior no âmbito feminino. Vamos lá. Nós precisamos considerar que Deus estabeleceu para a igreja uma estrutura de liderança e de governo. E que esse ofício presbiteral ele foi influenciado pelas estruturas sinagogas judaicas. E há uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. A interpretação cristã, ela parte do pressuposto exatamente disso. Quando eu leio um texto no Novo Testamento, eu tenho que entender esse texto à luz do Antigo Testamento. No sentido de que os apóstolos e os profetas, eles têm uma continuidade interpretativa que gera para a igreja cristã princípios importantíssimos para a consecução da nossa fé. Eu vou tratar disso num vídeo sobre hermenêutica, o próximo vídeo aqui dessa série diária. Então não tem como você construir uma hermenêutica, uma interpretação a partir da pós-modernidade. Primeiro, porque a pós-modernidade ela não acata a autoridade bíblica. Segundo, a Bíblia tem os seus próprios princípios de interpretação. Há uma continuidade entre os testamentos. Não são coisas distintas. E as qualificações que estão em 1 Timóteo 3, 1 ao 7, Tito 1, 5 ao 9, e outros textos mais polêmicos que eu vou estudar, que eu vou falar com vocês no próximo vídeo, como 1 Coríntios 14, 1 Timóteo 2, está trazendo responsabilidades de ensino, liderança, pastoreio. E essas responsabilidades que são trazidas, elas não diminuem a importância da mulher. Mulher foi criada à imagem de Deus. Gênesis 1, 27. Ela desfruta da salvação, Gálatas 3, 26. E ela também recebe dons. E ela faz parte do sacerdócio universal e trabalha no corpo de Cristo com dons específicos. Agora, por que Deus seria injusto em ter separado papéis distintos? Não é uma ideia de superioridade ou inferioridade, privilégio, poder, desmerecimento, injustiça, quando a gente fala de papéis. O presbiterato bíblico tem função no contexto do culto público. Eu vou tratar disso especificamente do texto de 1 Timóteo 2, 11 ao 12, no próximo vídeo. E essa questão de funções distintas é uma questão criacional. Os apóstolos, quando nós interpretamos os textos apostólicos, nós interpretamos dentro do contexto do Antigo Testamento. São coisas que estão interligadas. Existe uma linha chamada cosmovisão cristã, criação, queda e redenção, que conecta na teologia bíblica ações eclesiásticas a essa ordem de criação, queda e redenção. E o liberalismo teológico, que tem efeitos atuais, com nomes diferentes, com terminologias difíceis de se decifrar, mas que tem uma raiz comum lá atrás. Nós temos aí ondas do pós-modernismo que vão refletir, ou numa medida ou em outra, aquilo que a quebra da autoridade bíblica foi defendida pelos liberais. E isso precisa ser tratado com muito zelo pela igreja. Então, nós acreditamos que a mulher tem um valor bíblico.
e que papéis distintos não vão desmerecer. E por outro lado, eu quero levantar a seguinte questão, que não é uma questão só cristã. Cristãos já têm percebido isso há um bom tempo. Bons juristas têm se levantado contra esse período de subversão de gênero, de identidade de gênero. Bons filósofos têm mostrado isso também. Bons historiadores têm falado, olha, as características da pós-modernidade, que traz uma ruptura interpretativa terrível em todas as áreas do conhecimento, trouxe exatamente rupturas, não só com a questão bíblica, mas até mesmo com a questão da boa racionalidade. Nós estamos num período irracional. Bom, eu quero trazer aqui duas questões finais. O N. Gruder, ele cita aqui um caso do pastor Roy Clements, que foi um líder batista que assumiu a sua homossexualidade. E o N. Gruden traz aqui que o raciocínio dele, na sustentação das suas teses, tem uma questão feminista muito embutida. E eu vou provar para vocês que não é somente uma ruptura bíblica, mas são rupturas históricas e rupturas jurídicas, como eu tenho tratado também. O direito hoje está servindo mais às causas ideológicas do que ao direito propriamente dito. As causas impositivas ideológicas. A gente tem a convicção que todos devem ser tratados com respeito. Mas o período atual é de desrespeito. É de desrespeito. É de intolerância. Liberdades de expressão afrontando no espaço público liberdade de religião. Mas eu estou tratando disso aos poucos. Vamos lá, o Roy Clements, ele vai destacar a seguinte coisa. Ele criou um blog, né, com uma agenda homossexual, e ele diz a seguinte coisa. Os cristãos homossexuais, que anteriormente haviam ficado escondidos e protegidos por uma conspiração de silêncio compassivo, não tinham outras opções a não ser revelarem-se. Para muitos, essa foi uma experiência de profunda libertação, apesar da hostilidade e das gozações às quais ele tem sido geralmente sujeitados. De muitas maneiras, suas experiências ocorreram paralelamente à das mulheres cristãs nas últimas décadas. No despertar do movimento feminista secular, olha aí, as mulheres encontraram uma nova confiança em exigir um papel para elas dentro da igreja. Elas desenvolveram a hermenêutica para lidar com os textos bíblicos, os quais foram usados para negar-lhes uma função no passado. É claro, isso não foi conseguido sem resistência por parte dos conservadores principais da velha ordem eclesiástica. Mas a maioria dos evangélicos agora mudou substancialmente com relação a isso e dão as boas-vindas às mulheres à liderança cristã. Os cristãos gays estão usando exatamente o mesmo tipo de ferramenta hermenêutica. Qual a ferramenta hermenêutica que ele trata aqui? Do feminismo. Para desafiar a tradição com relação à homossexualidade. Se demorarem mais tempo do que ocorreu com as feministas cristãs para serem bem-sucedidas, isso tem a ver mais com a inferioridade numérica de sua força do que com a justiça de sua causa. Estou falando aqui do blog do Roy Clements. Ok? Então, por que nós devemos defender os papéis bíblicos de homem e mulher? E eu estou aqui citando especificamente na questão eclesiástica. Depois eu vou entrar nos outros aspectos. Se você acha que romper com papéis bíblicos eclesiásticos convencionais de gênero, tratadas na palavra de Deus, é bom,
Eu vou te mostrar o resultado. Só a pesquisa feita pela BBC Work Life, reproduzida pelo Correio Brasiliense. Diz assim: por que a fluidez sexual comum em mulheres é mais comum em mulheres do que em homens? Pesquisa revela que de 2011 a 2019, as mulheres em idade universitária se afastaram cada vez mais da heterossexualidade exclusiva. Nessa reportagem diz o seguinte: a maneira como pensamos a sexualidade está mudando. Onde antes havia uma única bandeira do arco-íris, hoje tremulam uma grande variedade de bandeiras coloridas para mostrar a diversidade de orientações sexuais. As pessoas parecem cada vez mais abertas a discutir sua sexualidade e identidades de gênero pouco convencionais, até mesmo outrora invisíveis, estão se tornando parte de um discurso cada vez mais dominante. Quer dizer, aquilo que se sentia oprimido agora se tornou um discurso dominante. Com o diálogo aberto, as identidades sexuais estão se tornando menos rígidas e mais fluidas. Então, a grande questão é: a fluidez sexual atual, que tem sido empurrada culturalmente, ela tem uma causa. E essa causa é a quebra de papéis. Por que algumas igrejas resolveram ordenar gays ao ministério pastoral? Declaradamente homossexuais, sem exigir conversão, arrependimento, que é bíblico. E se quiserem me prender por conta disso, podem me prender, porque eu tenho a liberdade religiosa de pregar o evangelho. Eu não tenho liberdade para ofender ninguém. Mas por que denominações hoje, que antes eram históricas, estão ordenando homossexuais ao ministério pastoral? Porque quebrou-se a estrutura bíblica patriarcal, quebrou-se a autoridade. Cristo não é mais autoridade sobre a igreja, o marido não é mais autoridade sobre a mulher. E quando eu digo autoridade, eu digo autoridade em amor. Quando eu digo submissão, é uma submissão que não significa ser subjugado. Quebrou a autoridade do pastor como o doutrinador na igreja. Claro, considerando que a igreja é um sacerdócio universal, nós não somos donos da interpretação. Quebrou toda essa estrutura, o que aconteceu? A própria igreja evangélica caiu nos ditames feministas agora e de quarta onda, e estão permitindo a ordenação de homossexuais ao sacro ministério, dizendo que não é necessário arrependimento, que a verdadeira libertação não é se tornar santo como Cristo, a verdadeira libertação é sair daquela condição que a pessoa estava, aquela condição de ficar escondido. Vocês estão achando que isso tudo é brincadeira? Algum tempo atrás eu já dizia, há uns 7, 8 anos atrás eu dizia no debate, o Brasil vai sair da condição de ordenação feminina para ordenação gay, e já chegou. Queridos, eu não estou comparando uma coisa com a outra, mas a questão toda é a quebra da estrutura patriarcal. Você quebrou isso, a fluidez, ela vem, é como se você estivesse numa ladeira inclinada 90 graus e você soltasse o freio de mão do carro. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim. Tenhamos compaixão das pessoas, amor, respeito, mas não deixemos de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Não deixemos de considerar que a base hermenêutica para a Igreja do Senhor é a própria palavra. A palavra interpreta a palavra. Textos difíceis são clareados por outros textos e não por uma hermenêutica atual, porque as consequências são trágicas. Eu te espero no próximo vídeo que eu vou falar. No próximo vídeo eu vou falar exatamente sobre isso, o feminismo evangélico e as hermenêuticas pós-modernas. Te espero lá. Tchau, tchau.